paz seja convosco. Amém. Sempre é uma alegria, é um prazer poder estar aqui na casa do Senhor, né, nos alegrando. Já podemos sentir aqui a presença do Espírito Santo de Deus, já podemos sentir, né, essa atmosfera, já podemos sentir esse vento fresco que está batendo neste lugar, já podemos sentir aqui que realmente Deus, Ele se faz presente, até porque a Bíblia diz que onde tiver 2 ou 3 reunidos no seu nome, ali Ele se faz presente. Amém, queridos? Então o pastor Walter já falou, nós estamos nessa campanha, trazendo a arca de Deus para dentro da nossa casa. Irmãos, essa mensagem, ela é uma mensagem assim, muito forte, ela fala muito aos nossos corações, porque se você ler os versículos, se você for buscar mais de Deus, você vê que nós vamos falar aqui de um homem, que o nome dele é Obed-Edom, que segundo os estudiosos, segundo as pessoas mais entendidas, ele não era um crente, mas ele era uma pessoa que ele orava, que ele buscava de Deus, ele temia Deus, né? E a gente vê que às vezes acontece coisas, né, que nós ficamos preocupados, né? A gente vai discorrer um pouco disso, você vai entender aonde a arca de Deus, ela foi tomada pelos filisteus e ela ficou cerca de 20 anos na casa de um homem que também ele tinha um conhecimento, e ele tinha 2 filhos, né? E aqueles 2 filhos e aquela família, elas se acostumaram, sabe, com a presença de Deus. Sabe, irmãos, é uma coisa que nós não podemos se acostumar. Sabe, nós precisamos a cada manhã renovar a nossa busca, renovar a nossa fé, né? E essa arca, né, ela ficou na casa dessa família por, me parece que 20 anos, e ali estava simplesmente como um objeto ali, né, naquele lugar. E aí, né, Davi foi buscar essa arca, e aí aconteceu uma tragédia, aconteceu ali uma morte. Não sei se o Fábio conseguiu pôr lá para nós, mas se você puder, abra a palavra de Deus lá em 1 Crônicas 13. Eu quero ler alguns versículos com vocês. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Eu vou ler aqui junto com vocês. Então diz assim, 1 Crônicas 13, 11: E Davi se encheu de tristeza de que o Senhor houvesse aberto brecha em Uzá, pelo que chamou aquele lugar Pérez-Uzá até o dia de hoje. O 12: E naquele dia temeu Davi ao Senhor, dizendo: Como trarei a mim a arca de Deus? Pelo que Davi não trouxe a arca a si, a cidade de Davi, porém a fez retirar da casa de Obed-Edom, o geteu. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-Edom 3 meses em sua casa, e o Senhor abençoou a casa de Obed-Edom em tudo quanto tinha. Glória a Deus, aleluia. Amém? Feche seus olhos por um momento. Vamos ouvir mais um hino, atraindo a presença de Deus para esse lugar. Tua presença é
Então, queridos, como nós lemos aqui nessa passagem, ela é muito interessante. Por que ela é muito interessante? Porque muitas das vezes nós não fazemos aquilo que está escrito no livro de Mateus 6,33. Buscai, pois, primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Muitas das vezes nós queremos fazer, as coisas do nosso modo, do nosso jeito, mas nós precisamos, em todas as coisas, nós precisamos da direção de Deus, nós precisamos da direção do Espírito Santo de Deus, nós precisamos sim buscar, nós precisamos ter um preparo, e como essas passagens, nós lemos e nós vemos ali que houve uma tragédia, onde aquele jovem ele foi morto, e Davi, o rei, se entristeceu e ele não sabia o que fazer ali com a arca, e ele olhando, ele viu longe assim, um lugar distante, uma casa, aonde ali morava uma família paupérrima, uma família que não tinha condições nenhuma, uma família desacreditada da sociedade. E isso, acontece no nosso meio, isso aconteceu comigo mesmo, Eu era uma pessoa que estava lá na roça, eu era uma pessoa que estava lá sem uma perspectiva de vida, Então a gente tem uma caminhada, mas pela misericórdia de Deus, hoje nós estamos aqui, E a Bíblia diz que Ele nos coloca entre príncipes e princesas, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. E queridos, mas Deus, Ele não se esquece daqueles que o buscam. Deus, Ele é um Deus fiel, e a gente vê que ali no final, a Bíblia diz que Deus, Ele abençoou Obed-Edom em tudo. Então, como falei para vocês, ele era uma pessoa humilde, uma pessoa pobre, uma pessoa desacreditada ali da sociedade, mas Deus tinha um plano, como Ele tem na minha e tem na tua vida. Você pode dizer amém? Amém. Deus tem um plano na minha vida, Deus tem um plano na tua vida, sabe? Ele tem o melhor para mim, Ele tem o melhor para você. Basta que nós façamos como esse homem, Obed-Edom. Esse homem, quando ele foi escolhido, ou quando Davi bateu ali na sua porta, ele recebeu com alegria ali a presença de Deus, a Shekinah de Deus, a arca de Deus. Ele recebeu, e a gente vai discorrendo, a gente vai vendo, irmão, que a vida daquele homem foi transformada. A mulher dele era estéril, o gado dele era estéril, a terra dele não produzia. Mas sabe, a Bíblia diz, ou melhor, a gente fala, não vou dizer se a Bíblia diz, porque realmente eu não vou ter certeza aqui, mas que venha como está. Amém, glória a Deus. Venha como está. A gente vem de qualquer maneira para a presença de Deus.
mas Deus, no dia a dia, Ele vai nos mudando. No dia a dia, se realmente nós quisermos ter uma mudança, nós vamos ter essa mudança em nome do Senhor Jesus. Aleluia. E ali a arca entrou na casa daquele homem, e aonde ela ficou? Na casa de Abinadab por 20 anos, e como eu falei para vocês, eles se acostumaram ali com a presença, eles já não tinham mais aquela reverência, eles já não procuravam mais estar ali na presença. E o que importa para nós, irmãos, é a presença, é a presença do Espírito Santo, é essa busca que nós precisamos fazer a toda manhã, né? Como diz o Salmo 37:5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Aleluia. Então toda manhã nós temos que fazer essa oração, toda manhã nós temos que fazer uma entrega a Deus, toda manhã nós precisamos atrair a Shekinah de Deus, atrair a presença de Deus para as nossas vidas, porque o próprio Senhor Jesus falou: sem mim nada podeis fazer. Aleluia. Glória a Deus, glória ao Senhor, recebe o Senhor nossa alegria, recebe o Senhor a nossa gratidão. Então, queridos, nós vemos ali que quando entrou ali a Shekinah, a presença de Deus, tudo começou a mudar ali naquela casa. Aquele relacionamento daquela família, daquele homem, daquela mulher que não estava bem, eles estavam distantes do outro, né? Mas quando chegou ali a presença, quando chegou ali a Shekinah de Deus, eles começaram a conversar, eles começaram a ter uma comunhão, eles começaram a ter um diálogo, eles começaram a orar juntos, e ali começou a mudar tudo, porque a oração, ela é a chave, a oração, ela é a chave para abrir a porta, a oração é a chave que abre a porta em todas as nossas áreas, sabe? Como nós já ouvimos muitas pessoas falar, pouca oração, pouco poder, muita oração, muito poder. Então, queridos, nós precisamos buscar essa presença, nós precisamos desejar também essa presença, porque também no livro do Apocalipse 3:20, né, a Bíblia diz: eis que estou à porta e bato, e se alguém abrir, então eu entrarei e serei com ele e ele comigo. Sabe, Deus que nós servimos, irmãos, é um Deus educado, Ele não chega arrombando, Ele bate, e se realmente nós dermos liberdade, sabe, Ele vai entrar, se nós dermos liberdade, como você está dando liberdade nessa noite. Eu não sei você, mas desde que eu entrei aqui, desde que a gente estava ali na sala de oração, a gente já começa a sentir algo diferente aqui. Glória a Deus, aleluia. Sabe, a gente olha no rosto das pessoas, você vê as pessoas chorando, as pessoas se humilhando. O que é isso? É a presença. É a presença. É a presença. E essa presença, ela está aqui nessa noite. Glória a Deus. Essa presença, ela está aqui nessa noite. Mas eu e vocês, sabe, precisamos dessa presença. Eu e vocês precisamos ter essa sede, ter essa fome dessa presença. Porque também lá no livro de Amós 8:11 está escrito que o Senhor Jeová, Ele enviará uma grande fome e uma grande sede, mas não sede de água, nem fome de comida, mas de ouvir as minhas palavras. Glória a Deus. Sabe, queridos, nessa noite você tem essa oportunidade, porque vai chegar um dia que nós não estaremos aqui, vai chegar um dia que o Espírito Santo de Deus não vai mais estar aqui, e o Obed-Edom e a sua família, e a sua esposa, que era só ele e a sua esposa,
quando chegou a presença ali naquele lugar, pastor Paulo, foi mudando aquele ambiente, foi mudando aquela atmosfera, foi mudando aquela terra que era infértil, começou a produzir aqueles gados, né? Aquele gado que também era mirrado, começaram a engordar. Aquela mulher que era estéril, ela começou a dar filhos para aquele homem, e se eu não me engano, no final eles tiveram 8 filhos. Sabe, queridos, mas Davi falou, ou melhor, Davi ouviu falar que Obed-edom, ele estava sendo abençoado em tudo estava mudando, e como o pastor Agostinho fala que a gente, como é que é? Imaginar não é pecado, o pastor Agostinho sempre fala isso. Então a gente pode imaginar, né, irmãos, que aquele homem que morava naquela taperinha, naquela casinha lá no fundo daquele sertão, ele de repente, pastor Roberto, começou a comprar as propriedades ali em volta, e a notícia chegou até ao ouvido de Davi, que aquele homem estava enriquecendo, que aquele homem e aquela família estava comprando todas aquelas propriedades, que aquele homem já era um dos maiores fazendeiros. Aí Davi se ligou, né? E Davi, diz a Bíblia, que me parece que ele reuniu mais de 30.000 levitas ali, e fizeram uma grande festa, um grande barulho ali, e foram até a casa de Obed-edom, fazer o quê? Buscar a arca, buscar a presença de Deus. E como nós acabamos de falar que imaginar não é pecado, eu imagino que Obed estava lá tratando lá o seu gado, estava lá vendo a sua fazenda de soja, estava lá contemplando, né, aqueles campos de trigo, de arroz, né, estava lá olhando, e de repente ele ouve aquele barulho, né, e a esposa dele chama ele. Quando ele chega, ele, né, encontra ali o rei Davi. Aí Davi pega e falou: vim buscar a arca. Aí Obed, eu creio que ele já estava com o seu coração preparado. E o que aconteceu? Ele falou: rei Davi, o Senhor vai levar a arca, o Senhor vai levar a presença com o Senhor, mas eu vou junto. Glória a Deus, aleluia. Sabe, irmãos, então aonde eu e vocês forem, Orley, nós temos que ter a presença. Sabe, lá no nosso trabalho, lá na faculdade que você estuda, lá na cidade que você vai passear, a presença, ela precisa estar conosco. A presença de Deus, ela precisa fazer a diferença. Sabe, queridos, aí Davi falou que iria levar a arca. E aquele homem, e isso que é uma das chaves aqui, uma das coisas que eu acho muito importante, pastor Paulo, é que Obed-edom, o coração dele não estava ali nos bens materiais, mas sim na presença. O coração dele era atraído pela presença do Espírito Santo, pela presença de Deus. E como eu falei para vocês há pouco, essa presença, ela tem que nos atrair, sabe? Nós precisamos sair nessa noite desse culto com essa fome, com essa sede, glória a Deus, sabe? Da presença, de estar lendo a palavra de Deus, de estar buscando mais na presença de Deus. Porque ali aquele homem, como eu falei para vocês, era estéril, talvez eles estavam ali doentes, mas Deus, o nosso Deus Jeová Rafá, o nosso Deus Jeová Jiré, Ele não faz nada pela metade. Se nessa noite você está aqui e você tem uma dificuldade
numa das áreas da tua vida, se você precisa nessa noite de uma libertação, se você precisa de uma cura, se você precisa de um milagre, se você precisa de algo que só você e Deus sabe, creia, Deus, Ele vai entregar a você. Basta que você creia, basta que você tenha fé. Amém. Glória a Deus. Sabe, queridos? Então vamos procurar mais da presença de Deus. E eu quero ler mais um versículo que Deus ele tem falado, sabe, ao meu coração. Se você quiser abrir comigo, 1 Crônicas também, (17:8). Sabe, o Espírito Santo jamais vai nos abandonar, a não ser que nós não queiramos a presença dele. Mas olha o que diz então a palavra de Deus. 1 Crônicas 17:8. E estive contigo por toda parte, por onde fostes, e diante de ti exterminei todos os teus inimigos, e te fiz um nome como o nome dos grandes que estão na terra. Glória a Deus. Sabe, Jesus, Ele já levou as nossas enfermidades, Ele já levou as nossas dores ali no madeiro. Ele já levou. Mas Ele diz aqui que Ele vai fazer de mim e de vocês homens e mulheres grandes nessa terra. Aleluia. Receba isso no teu coração nessa noite. Louvado seja Deus. Eu estava ali na sala de oração junto com o Fernando, né, Fernando? O Fernando chegou ali, eu estava orando, e eu estava vendo alguns versículos, irmãos. E um versículo que me chamou também muita atenção, não precisa se abrir, eu vou ler para você. Êxodo 33:14 diz assim: e eu irei contigo e lhe darei a vitória. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor dizendo para mim e para você nessa noite, que Ele irá conosco e nos dará a vitória. Em nome de Glória a Jesus. Deus. Glória a Jesus, glória ao Senhor. Também o Salmo 95:2 diz assim: vamos comparecer diante dele com ações de graça, cantando alegre hinos de louvor. Aleluia. A Bíblia diz, né? Salmo, não lembro bem se acho que é 121. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aleluia. Sabe, queridos, para nós tem que ser uma alegria vir à casa de Deus. Para nós, ir à casa de Deus não pode ser um peso, sabe, porque nós não somos mais escravos, nós somos livres, nós somos livres. Também lá em 1 Crônicas 16, 10 e 11, eu não preciso abrir, eu vou ler aqui para vocês. Diz assim: gloriar-vos no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor, buscai o Senhor na sua força, buscai a sua face continuamente. Aleluia. Continuamente, meus irmãos, Glória a minhas Deus. irmãs, Aleluia. nós precisamos buscar a Deus. Continuamente a gente precisa buscar esse Deus Todo-Poderoso. Salmo 34. Salmo 34. E 18 diz assim: o justo clamam
e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. Amém. Glória a Deus. Sabe, irmãos, eu não sei como que você está nessa início de noite, nessa noite. Como nós vemos aqui, talvez você está triste, talvez você não teve, um dia como você gostaria, mas a Bíblia também nos diz, que o choro ele pode durar, uma noite, mas pela alegria, pela manhã vem a alegria. Glória a Deus. Sabe, irmãos, olhando para vocês e vocês olhando para mim, e a gente vendo as notícias, e a gente vendo o que as pessoas estão passando hoje, tantas pessoas, sabe, gostariam de estar aqui, tantas pessoas presas, tantas pessoas doentes, tantas pessoas, sabe, passando por alguma dificuldade, e nós estamos aqui para exaltar, para glorificar aquele que é digno de toda honra, de toda glória e de todo. Amém. Glória a Deus. Para encerrar, eu quero ler também o Salmo 24 com vocês, do 7 em diante. Diz assim, levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso. O Senhor forte e poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Amém, queridos? Dá mais uma salva de palmas ao Senhor. Levante as tuas mãos, levante o teu semblante. Vamos fazer esta oração. Já vou chamar o pastor Walter, que vai estar dando continuação. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Celestial, Pai, nós nos alegramos, ó Pai, e levantamos, meu Deus, a nossa cabeça, porque está escrito: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que criou os céus. Pai, nós queremos olhar hoje para o Senhor, olhar, meu Deus,